Fala galera, beleza? Aqui é o Henrico e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de caixas e arremates, né? Sempre que a gente faz um projeto de marcenaria, a gente precisa especificar isso para que o seu fornecedor consiga te atender dentro da expectativa, né, de espaços disponíveis que você tem ali no projeto. O que isso significa? Vejam aqui no AutoCAD o que eu desenhei. Eu desenhei uma planta de uma parede, né, a parede de fundo, duas paredes laterais, e uma bancada. Essa aqui poderia ser uma bancada de banheiro, por exemplo, né? Vê aqui a seção frontal e aqui uma outra planta com um corte, vamos dizer, realizado abaixo da bancada, né? Eu tenho a projeção da bancada em vermelho e a parte de marcenaria em azul. Quando a gente fala de caixas e arremates, o que a gente quer dizer? Ao que a gente está se referindo? Basicamente, a caixa é a caixa do armário, né? E o pressuposto assim, mais importante que você tem que ter em mente é que a caixa ela não pode ter a largura da alvenaria, né? Tá vendo que aqui a gente tem 2 metros de largura. Eu não posso fazer uma caixa desse tamanho, por exemplo, né? Vou dar um desloque aqui de 2. Ó, tá vendo? Essa caixa tá com 2 metros de largura. Eu não posso imaginar que a minha marcenaria encaixe na alvenaria desse jeito. Isso só funciona no AutoCAD. Não vai dar certo, né? Por quê? Porque é muito fácil que a alvenaria esteja fechando um pouco, por exemplo, né? Ou ainda abrindo. Então, como a gente não tem esse controle, sempre que a gente coloca um levantamento métrico para o AutoCAD, a gente usa ângulos retos, né? Esse ângulo reto, na verdade, não está representando a realidade do apartamento, da obra. E para contornar esses detalhes, a gente precisa fazer uma caixa um pouco menor. O ideal seria deixar pelo menos 2 centímetros de cada lado, tá? 2 centímetros de cada lado, que é exatamente o caso que foi desenhado aqui, tá vendo? Você tem uma caixa que fica 2 centímetros afastada da alvenaria dos dois lados, né? Aqui está até mostrando 2, caixa de 1,96 e mais 2. E esses 2 de cada lado são fechados com arremate, que pode ser representado dessa forma no AutoCAD. Dessa forma, o seu marceneiro sabe exatamente o quanto tem a alvenaria, 2 metros, e o quanto tem que ter a caixa, 1,96. E o arremate ele leva de repente um pouco maior, e apara no local, acompanhando eventuais irregularidades da alvenaria. Tá bom? Então, de frente fica assim. Eu desconsidero 2 centímetros em cada lateral no meu layout frontal e, a partir disso, eu desenho as minhas divisões, né? No caso, eu coloquei 3 portas e 2 gavetas, que se traduzem numa seção assim, né? Eu tenho sempre um montante para segurar essas dobradiças dessa segunda porta, outro montante para segurar a dobradiça da terceira porta e depois a gaveta correndo aqui dentro. Então você ter uma noção desses afastamentos permite que você dimensione corretamente o projeto, né? Então no caso a gente sabe que eu tenho 2 de afastamento da parede, tem 2 da caixa do armário, depois tem um espaço para corrediça e tem uma espessura da gaveta. Então eu consigo estimar que a minha gaveta tem uma largura interna útil para o seu cliente de 40 centímetros. Tá? Então, quanto mais você se aprofunda nesses conhecimentos, mais o seu projeto vai ser igual àquilo que vai ser executado. Né? Por que isso é importante? Porque aqui a gente está falando de gaveta de banheiro, mas de repente se você tiver uma sapateira, poucos centímetros podem fazer a diferença. Né? Será que cabem 2 pares de sapato? Cabe um par só? Então, a gente já teve problema com isso, né? Dos descontos que a estruturação do móvel pede, fazerem com que 2 pares de sapato, por exemplo, não coubessem, né? A gente teve depois que alterar e tal. Então é importante estar ciente disso. Vamos ver alguns exemplos que eu separei para vocês. Ó, podem ver nesse móvel que a gente entregou no apartamento em São Paulo. Aqui o arremate do lado esquerdo, ó. Arremate de 2 centímetros fininho, por acaso com a mesma espessura do rodapé, e depois esse pé começando efetivamente o móvel, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Desse lado dá para ver menos, mas desse lado daqui dá para ver mais. Vamos em frente. Aqui mesma coisa, o arremate está nos 2 lados, se tratando de um móvel baixo e com tampo superior aparecendo, o arremate até deu volta
para frente, né? Então você pode ver aqui que esse arremate está virando, criando um beat nas duas laterais desse móvel. Vamos em frente. Esse é um projeto que a gente entregou para um escritório de arquitetura aqui do Rio e trabalhamos, veja só, sem arremate, tá? Você pode ver aqui do lado direito, essa fileira de gaveta, olha como está abrindo. Está abrindo rente, né? Então, quer dizer, não é impossível trabalhar sem arremate, mas é muito mais difícil, pode dar errado, porque se essa parede estiver um pouco fechando, a gaveta bate na parede e não abre totalmente, então requer muito mais atenção por parte da marcenaria contratada, né? Então, no caso, a gente fez as verificações, a gente verificou o esquadro da parede, a gente deixou um afastamento de alguns milímetros aqui do lado direito para fazer com que isso possa funcionar e deu certo, né? Mas é até mais caro a gente fazer uma marcenaria sem arremate e nem sempre é possível, tá? Porque, por exemplo, aqui não tinha nada, mas vamos supor que a porta de abrir desse banheiro fosse aqui. Você tem um alisar que já faz com que a gaveta tenha que se afastar da alvenaria, né? O suficiente para passar na frente do alisar, por exemplo. Então, não é impossível, mas é bem mais difícil. Vamos em frente, essa é uma cozinha que a gente fez em Itaipava. Veja aqui como funcionou. Do lado direito a gente tem a alvenaria e pode ver que não tem arremate. Mas por quê? Porque do lado esquerdo a gente precisou deixar um espaço para a cortina, né? Vamos ver aqui mais de perto. Então o que acontece? Nesse caso foi mais fácil porque a gente não precisou encaixar entre duas paredes. A gente tinha uma parede de um lado e não tinha nada do outro, né? Tem um afastamento de uns 15 centímetros. Então, nesse caso, também foi possível trabalhar sem arremate, beleza? E pode ver de novo sem arremate do lado direito. Vamos em frente. Uma coisa importante que eu não mencionei, que a gente tem que considerar um afastamento da caixa. Eu não mostrei isso no meu exemplo no AutoCAD, mas o afastamento tem que ser considerado tanto nas laterais quanto na parte superior e inferior. Nesse caso, até o afastamento foi grande, né? Porque para facilitar a limpeza, a cliente preferiu que a gente deixasse 8 centímetros embaixo. A gente poderia ter deixado menos, mas pelo menos 2 é ideal. E na parte de cima a mesma coisa. A gente manteve os mesmos 8 por uma questão de simetria, mas a gente deve sempre considerar pelo menos 2. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e se tiverem algumas dúvidas é só mandar. Tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir.